Em uma carta, Jung escreve sobre o Puer. Considero a atitude do Puer Aeternus um mal inevitável. O caráter do Puer Aeternus é de uma puerilidade que deve ser, de algum modo, superada. Sempre leva-o a sofrer golpes do destino que mostram a necessidade de agir de maneira diferente. Mas a razão não consegue nada nesse sentido, porque o Puer Aeternus não assume responsabilidade por sua própria vida. A fim de entrar nas causas profundas do problema, gostaria primeiro de interpretar O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, porque ele esclarece bastante a situação. Esse homem, como você provavelmente sabe, morreu em um acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mostra todas as características do Puer Aeternus, o que, contudo, não altera o fato de ter sido grande poeta e escritor. Sua vida foi, a princípio, difícil de compreender. Essa dificuldade é típica. Quando você tenta seguir sua biografia, você consegue apenas colecionar poucos fatos dispersos aqui e ali, pois, como já deixei claro, o Puer Aeternus quase nunca toca a terra. Ele nunca se compromete com situações do mundo, mas apenas gira ao redor da terra, tocando-a de vez em quando, iluminando aqui e ali, e, portanto, temos de seguir as pistas. Maiores informações tornam-se disponíveis apenas alguns anos depois de sua morte. Está resumida no Antoine de Saint-Exupéry, Sua Vida e Seu Tempo. Saint-Exupéry nasceu em 1900, em uma família aristocrática francesa, e cresceu numa linda casa de campo com sua atmosfera tradicional. Escolheu tornar-se aviador profissional e foi por um tempo piloto da companhia Aeropostale, que tinha um serviço entre a Europa e a América do Sul. Cerca de 1929, ele serviu a linha Toulouse-Dakar-Buenos Aires e colaborou no estabelecimento de outras linhas na América do Sul. Mais tarde, comandou um aeródromo completamente isolado no deserto do norte da África, Cabo Juli, por muito tempo. Sua tarefa principal era salvar da morte pilotos que haviam caído com seus aviões no deserto ou por ter caído nas mãos das tribos árabes. Esse foi o tipo de vida que tal homem escolheu, e Saint-Exupéry preferia o posto do deserto a qualquer outro. Em 1939, no início da guerra, lutou pela França como capitão da Força Aérea. Depois do colapso da França, ele planejava escapar para o Egito. Mas, por razões técnicas, esse plano teve que ser abandonado. Foi, então, desmobilizado e seguiu para Nova York, onde terminou seu livro Flight to Arras. Mais tarde, quando os aliados desceram na África, ele queria voltar para a Força Aérea e, embora fosse recusado devido à idade, foi bem-sucedido em aproveitar toda ocasião possível para voar de novo. Em julho de 1944, tendo deixado Algiers com seu avião para um voo de reconhecimento na França, desapareceu, sem deixar qualquer traço de si mesmo ou do avião. Mais tarde, algum tempo depois de a guerra terminar, um jovem alemão relatou que ele havia sido atingido sobre o mar por um avião alemão Focke-Wulf. De um grupo de 7 aviões, um homem disse que um francês havia sido atingido e derrubado sobre o Mediterrâneo. Pelas indicações dadas, parece ser o de Saint-Exupéry. O casamento de Saint-Exupéry não foi muito feliz. Sua esposa parece ter sido uma mulher bastante temperamental, e ele nunca ficava com ela por mais de 1 ou 2 semanas. E então, por uma razão ou outra, ele partia de novo. Quando não recebeu permissão para voar, ficou deprimido.
caminhando de um lado para o outro em seu apartamento, da manhã à noite, nervoso e desesperado. Somente quando pôde voar, voltou ao seu self normal e sentiu-se bem. Quando tinha de ficar em terra com sua esposa, ou em qualquer outra situação, caía em depressão e, portanto, sempre tentava voltar a voar. Seus outros livros mostram o quanto ele se preocupava com os problemas do momento e com a cosmovisão do nosso tempo. Aqueles de vocês que tenham lido algum deles devem ter notado que, como muitos franceses, especialmente os da nobreza, ele era adepto das ideias nazistas. Os franceses são francos. Às vezes esquecemos disso, porque eles odeiam tanto os alemães. Mas as camadas superiores da sociedade são frequentemente de origem germânica. Os alemães imigraram para a França há muito tempo atrás. Do ponto de vista histórico, e, portanto, principalmente nos círculos militares e entre a nobreza, eles têm muita afinidade com a mentalidade prussiana. Inegavelmente, isso aparece nas personagens de Saint-Exupéry. Por exemplo, em Rivière, ele tenta delinear um tipo de Führer, o homem frio que manda seus jovens aviadores para a guerra por uma causa nobre. Isso é apenas uma parte do aspecto exterior de seu meio e não é realmente relevante para seu problema mais sério, que é a procura por... Mas o que ele procura? Essa é uma pergunta que eu não responderei agora, mas para a qual tentarei achar a resposta junto com vocês. Uma de suas obras mais populares, como vocês sabem, é O Pequeno Príncipe. O livro foi um tremendo sucesso e muitas pessoas fizeram dele sua Bíblia. Contudo, se você conversar com elas, adotarão uma atitude levemente desafiadora, insistindo que o consideram um livro maravilhoso. Fico pensando sobre essa atitude desafiadora e penso que a única explicação é a de que mesmo aqueles que gostam tanto dele têm algo não muito bem resolvido em suas mentes. Há uma questão que penso termos direito de colocar, mesmo para aqueles que fazem dele sua Bíblia. E ela é sobre o estilo levemente sentimental, um toque sentimental que, embora cause um certo mal-estar, não diminui o livro no que ele tem de bom. Onde há sentimentalismo, em geral, há também uma certa quantidade de brutalidade. Joring foi o exemplo típico, pois, sem qualquer escrúpulo, ele assinava a sentença de morte de 300 pessoas. Mas, se um de seus passarinhos morresse, o velho gordo chorava. Ele é um exemplo clássico. Brutalidade fria é muitas vezes disfarçada com sentimentalismo. Você encontra essa fria brutalidade masculina em ação nas personagens de Rivière e no Sheik dos livros de Saint-Exupéry. Quando interpretamos O Pequeno Príncipe, fizemos um estudo de caso onde isso se tornou bem claro, principalmente no problema da sombra do puer aeternus. Aqui, geralmente, encontramos um homem que, no fundo, é frio e brutal, compensando uma atitude idealista em excesso de sua consciência, e que o puer aeternus não consegue assimilar voluntariamente. Por exemplo, no tipo Dom Juan, encontramos uma brutalidade fria, como gelo, sem nenhum sentimento humano, para com a amante antiga. E o entusiasmo sentimental total é transferido para outra mulher. Essa brutalidade, ou a fria atitude realista, muitas vezes aparece também em situações relacionadas a dinheiro. Por não se importar com sua adaptação social ou em arranjar um trabalho fixo e trabalhar, ele tende a arranjar dinheiro de algum modo, o que geralmente consegue em negócios escusos, debaixo do pano, por assim dizer. Ele arranja o dinheiro, Deus sabe onde e por meios ilícitos. Se você examinar o problema à luz da sombra inconsciente,
você observa um complexo, uma reação.